Olá, família Pax, estamos aqui mais uma vez ao vivo, hoje conversando com Yuri Branco sobre os 100 anos da chegada de Paramahansa Yogananda no Ocidente. Eu sou devota de Yogananda desde 87, quando morei um ano em Los Angeles, e vai ser um bate-papo muito legal. Estou muito feliz de estar podendo aí receber o Yuri para a gente conversar sobre ser que é Paramahansa Yogananda, que trouxe a energia do yoga, que traz a energia do Kriya Yoga, que traz a conexão com a realização. Ei, bem-vindo! Oi, Carmen, tudo bom? Valeu. Gratidão por estar presente, estou muito feliz. Eu adoro Yogananda. Peraí, só um segundinho que tá cortando aqui pra mim. Tá legal. Internet, final. Agora. Tá melhor agora? Peraí, eu vou entrar no meu 3G porque acho que fica. Tá legal. Então, esse momento que a gente está vivendo de transformação, de busca, de reintegração, e Yogananda é um desses grandes seres que nos traz, através do exemplo, através da sua palavra, a conexão com o sagrado, a conexão com o poder maior de Deus. Com toda... Melhor? Legal. Então, seja super bem-vindo. Gratidão por ter convite. Estou muito feliz. Eu adoro Yogananda, estou sempre seguindo vocês. E como a semana passada, no final de semana passada, celebraram os 100 anos da chegada dele em Boston, então nós fizemos contato para que hoje você pudesse representar aqui o Yogananda Brasil. Gratidão por ter aceito o convite. Legal, obrigado pelo convite. Bom, só falar um pouquinho do Yogananda Brasil, né? A nossa página. Ih, gente, está congelando. E aí, como será que vai ficar? Oi. Tá me ouvindo? A gente trabalha com a distribuição dos livros de Yogananda no Brasil. Agora... Né? A gente representa a Self-Realization Fellowship, que é a instituição que o Yogananda fundou lá nos Estados Unidos, nesse sentido de distribuição comercial. Eu acho que é sempre importante deixar claro isso, porque quem fala em nome dessa instituição, na verdade, são os monges, e a gente aqui nessa página acaba trazendo muito os conteúdos dos livros. Então, todas as lives também, tudo que a gente traz é baseado nos livros, né? Então, é isso. Celebramos agora no sábado esse centenário tão importante, né? O Yogananda, ele é tido como o pai da yoga no Ocidente, né? Para quem não tem muito contato, para quem não conhece Yogananda, basicamente, o primeiro mestre indiano a trazer um pouco da filosofia da yoga para a gente aqui no Ocidente foi Vivekananda, né, num fórum de religiosos liberais, e ele veio para os Estados Unidos, participou do fórum e voltou para a Índia. Yogananda, ele foi convidado a participar do mesmo fórum, acho que foi no ano seguinte, só que quando ele foi, ele fez uma palestra que teve muito sucesso, né, que inclusive hoje é um livro, se chama Ciência da Religião, e foi convidado a dar mais palestras em outras cidades dos Estados Unidos, e isso fez com que ele ficasse mais e mais tempo, e ele acabou fixando residência nos Estados Unidos. Então, o diferencial aí é que nós temos um mestre indiano vivendo no Ocidente, entendendo muito melhor a nossa cultura, os nossos costumes, a nossa forma de se comunicar, de agir, de pensar, que é bem distinta dos orientais. Então ele conseguiu fazer uma tradução mesmo, né, de toda essa filosofia da yoga para um conhecimento que fosse mais palatável para a gente, né? E eu sempre gosto de lembrar, enfatizar também que quando a gente está falando de yoga, aqui não estamos falando apenas da yoga postural, né, que acaba sendo a forma mais conhecida, mas de um yoga muito mais amplo. Aí temos muitas outras coisas aliadas, associadas a yoga, e basicamente o intuito de yoga é a iluminação, né? A yoga significa união, então a ideia de yoga, a hatha, as asanas vão fazer parte disso, né? Mas o intuito de yoga mesmo é o que a gente tem que fazer, é um passo a passo, tem todas as orientações para a gente conseguir chegar aí no estado mais elevado de consciência em alguma encarnação, né? Acho que é isso.
Não, muito bom. Então, e aí eu gostaria que você depois falar agora como é que as pessoas podem entrar em contato para adquirir os livros da autora Omnisciência, né, a Maeve, Isso, perfeito, isso. de programas na TV Pax há uns anos atrás. Manda um grande beijo para Sim, mando, mando ela sim. conversar com a gente, é super bem-vinda também. Com certeza. Eu fui na Pax com ela em algumas ocasiões também, acho que umas 2 vezes eu fui lá lembro, tocar. mas está fazendo o quê? Uns 8, 10 anos, né? Eu era bem novinho na época, nem tinha filha, mas faz um tempo, já faz bastante tempo, deve fazer pelo menos uns 10, talvez até mais. É verdade. É legal, então assim, a gente tem o site, né, que é omnisciência.com.br, mas uma forma mais fácil para quem está aqui no Instagram é só entrar no nosso perfil, e lá no link da bio já conseguem acessar nosso site para ter acesso aí aos livros, né? O que a gente sempre recomenda para quem quer entender um pouco mais esse universo, para quem quer se aprofundar um pouco mais em Yogananda, é a autobiografia de um yogi. Consegue uma autobiografia para mim, Renata, por favor, para eu mostrar aqui? A autobiografia de um yogi é o livro que Yogananda escreveu, foi lançado em 1946, que conta a sua trajetória de vida, né? Então, esse é um dos livros mais importantes aí do Yogananda, esse daqui. E inclusive é considerado um dos 100 livros espirituais mais importantes do século XX. A gente recomenda muito. É uma leitura bem profunda. É o livro de cabeceira de várias, né? Nós temos aqui o Gilberto Gil, no Brasil. Sim. Hobbes, que fez a passagem, no funeral dele, ele fez questão que todas as pessoas presentes recebessem uma autobiografia de um yogi. Exatamente. E qualidades e Beatles, etc. Mesmo hoje, ali em Los Angeles, em Lake Shore, possível, claro, porque agora está todo mundo em isolamento social. Vários diretores de Hollywood, várias pessoas importantes vão lá para inspirar, para escrever roteiros, aquele jardim cheio de flores, etc. Yoga Sim. faz a diferença, né? Tem o George Harrison, o João Gilberto também, era um grande... Na verdade, o Gilberto Gil conheceu o Yogananda por conta de João Gilberto, que deu um livro para ele. Agora o Lake Shrine está reabrindo, inclusive, para quem estiver por lá, ele está reabrindo de uma forma controlada. E você falou do pessoal de Hollywood, né? Recentemente o Will Smith postou uns stories dele estudando o Bhagavad Gita do Yogananda, que é um livro também maravilhoso, um livro já um pouco mais profundo, mas ele falando de como ele estava gostando aí desse conteúdo. Eu fico feliz porque o Yogananda faz com que a espiritualidade e toda a filosofia hinduísta fique mais acessível e mais fácil realmente de ser absorvida pela nossa realidade aqui, como você falou, mais palatável. E é bem isso mesmo, né? Fora a autobiografia de um yogi, que é o best-seller e é o principal livro de cabeceira de tantas pessoas, qual outro livro você indica para quem está assistindo a gente, quem vai assistir depois, para estar seguindo essa linha e para estar se aprofundando mesmo nesses preceitos? Eu diria que tem, assim, nós temos mais de 30 títulos em português, então depende muito da intenção, do momento de vida da pessoa, né? O Yogananda, ele tem livros com ensinamentos sobre qualquer questão que você puder imaginar. Ele foi um mestre muito prolífico, né? Não só no sentido de escrita, mas também ele deu muitas palestras, e praticamente todas as palestras foram transcritas e viraram livros depois também. Então, por exemplo, eu estou querendo começar a meditar, né? Não sei meditar, tem muita gente que fala, eu sou muito agitado, eu sou muito ansioso, para mim não dá para meditar, que é uma grande falácia, né? Porque todo mundo consegue meditar se tiver acesso a técnicas corretas de meditação. Então, o Yogananda, ele tem o livro Onde Existe Luz, não a edição antiga, a edição nova, ela tem um capítulo a mais que se chama Aprenda a Meditar, que aí tem vários exercícios guiados de meditação. Também o Afirmações Científicas de Cura é um livro muito legal para quem está querendo começar a meditar e para quem quer entender um pouquinho melhor esse poder de cura inata que todos nós temos dentro de nós, e aí ele trabalha tanto cura física, mental e espiritual. Mas, eu quero saber mais sobre relacionamento amoroso. Ele vai falar sobre isso no Eterna Busca do Homem, no Romance com Deus. Então, a gente sempre fala assim, eu tô com um problema na minha... Qual que é o problema que você tem nesse momento? Eu tô com uma questão no trabalho que tá difícil.
pergunta pra gente no direct que a gente recomenda o livro que tá mais alinhado, assim, porque são tantos que é muito difícil de você falar com assertividade, assim, esse ou esse. O que a gente recomenda mais de começo? Obviamente, primeiro a autobiografia. Onde Existe Luz é um livro maravilhoso, para qualquer momento. Ele é um livro que é como se fosse um oráculo, porque são frases pequenas, então você abre assim aleatoriamente, sempre vem algum insight interessante. E Eterna Busca do Homem é um que a gente recomenda bastante também, porque ele é o primeiro livro de uma coletânea de palestras, e aí tem palestras, né, que Yogananda deu a vida toda. O livro para meditar é o Onde Existe Luz. Vou mostrar aqui para vocês. Me trouxeram. Onde Existe Luz. Esse daqui tem o capítulo Aprenda a Meditar, mas ele também vai falar de muita coisa. Ele tem um capítulo, por exemplo, que vem bem a calhar nesse momento mais turbulento que a gente está vivendo, que é Compreendendo a Morte, que tem sido um alento aí para muita gente, mas dar-se bem com os demais, paz interior, felicidade, enfim, ele vai falar de vários assuntos. E esse daqui é a coletânea de palestras, então ele aqui já vai trazer conteúdos que aprofundam um pouco mais em determinados temas e, ao mesmo tempo, tem uma linguagem muito acessível, porque como era a transcrição de uma palestra, então é quase um diálogo, assim. Pediram para botar de novo o livro aqui, ó. A Autobiografia de um Yoga é esse, que é o principal. Quem quer começar a conhecer Yogananda é esse que a gente recomenda. É esse que o Gilberto Gil recomenda, o Steve Jobs, o George Harrison, todo mundo. O para quem quer começar a meditar é o Onde Existe Luz. E esse com mais ensinamentos gerais, de muitos âmbitos diferentes da vida, é a Eterna Busca do Homem. Mas qualquer dúvida, se vocês quiserem saber, pergunta pra gente lá na nossa página. Pois é, Yogananda Brasil, lá no Brasil, você vai lá, faz a pergunta, eles já te respondem. E aqui, antes de fechar, que a gente está em isolamento social, fora a parte administrativa dos livros, etc., existem os kirtans ainda, né? Tem uns encontros, estavam mantendo a energia, os monges estão vindo até o ano passado? Sim, na verdade eles vieram ainda esse ano, então, para falar sobre isso, para quem tiver interesse, né? Nós temos grupos e templos de meditação da Self-Realization Fellowship, que é essa instituição que o Yogananda fundou para difundir seus ensinamentos pelo mundo, no Brasil todo, né? Aqui em São Paulo a gente tem 6 grupos diferentes, aí você tem cada cidade, né? Isso é uma outra coisa que vocês podem perguntar para a gente no direct. Eu frequento o grupo da Vila Madalena, mas você tem vários. Os monges, eles vêm para o Brasil geralmente uma vez por ano, né? A gente tem que ver como vai ser agora com essa questão da pandemia, mas eles vieram esse ano já, e foi logo que começou a piorar um pouco. Eles ficaram até com medo de ficar presos aqui no Brasil. A gente ia até gostar de ter os monges aqui por mais tempo. Mas eles vêm para um evento que a gente chama de visita monástica, né, que é um final de semana com palestras dos monges, tem revisão das técnicas de meditação. Então, além desses livros que a gente pode aprender, né, a meditar, tem ensinamentos um pouco mais para principiantes. O Yogananda, ele deixou uma série de lições escritas que você pede e chega na tua casa com as técnicas de meditação propriamente ditas, que são para você conseguir aprender a se aprofundar na meditação, ter meditações mais longas, e são o pré-requisito para se iniciar em Kriya Yoga. Né? Então, assim, Yogananda, a grande missão dele, atribuída a ele por Babaji, né? Babaji deu essa missão para ele, e a linhagem de gurus aí dele, que é Babaji, Lahiri Mahashaya, Swami Sri Yukteswar, que foi o mestre de Yogananda, e Yogananda, a grande missão dele foi difundir a Kriya Yoga para o mundo todo. Então, né, na visão dessa linhagem de mestres, a Kriya Yoga é a técnica de meditação mais avançada, de pranayama mais avançado para a gente trazer aí, né, para a gente conseguir uma evolução espiritual. Então, essas lições você também pode pedir para poder se iniciar em Kriya Yoga. Então, nesses eventos, como eu estava falando, eles fazem aulas de revisão dessas técnicas, eles fazem as iniciações, né, em Kriya, tem vídeos, filmes, enfim, tem vários eventos que acontecem. É como se fosse uma mini convocação. A convocação acontece sempre lá em Los Angeles. Anualmente vão discípulos, devotos de Yogananda no mundo todo para
passar uma semana com muitas palestras com os monges e com momentos de peregrinação. Então você pode conhecer Encinitas, o quarto do Yogananda, Lake Shrine, Hidden Valley, Mother Center, né, que é onde o Yogananda viveu por tantos anos. E é um momento muito, muito inspirativo, muito transformador. E o que é bem interessante é que esse ano, por conta da pandemia, não aconteceu a convocação presencial, eles fizeram uma convocação online e ela está disponível lá no site da CELC. Então, todo mundo que quiser assistir pode entrar, o yogananda.org, pode participar, pode assistir essa convocação. Eles falaram, a priori ia ficar só por 2 meses, mas agora eles decidiram que vai ficar lá de forma vitalícia. Então, é bem legal poder entender um pouco mais desse conhecimento de Yogananda vindo de monges que dedicam as suas vidas, né, para a transmissão desses conhecimentos e no estudo, realmente, da obra do Yogananda. Então, fica uma recomendação também. Eu sei, essa convocação acontece todo ano. Lá também visitando, vai até uma montanha sagrada, Mount Shasta. E eu, inclusive, compartilho o link da convocação para as pessoas da parte e no final de semana passado compartilhei também a celebração que fizeram em Boston. Estou alinhada, porque eu adoro Yogananda, quero colocar... Que legal. Então, para aquilo que você divulgue, é só você mandar, porque afinal esse grande ser mudou a visão do mundo e, pelo menos para mim, na minha grande trajetória espiritual, foi quando eu aprendi a me conectar com Deus, mas através dos ensinamentos dele. Ele transformou Deus numa energia mais real na minha vida. Então, Sim. tenho todos os livros de vocês publicados aqui em português e eu realmente faço algumas práticas de vez em quando. Eu leio todas as mensagens que vocês publicam, nós reproduzimos, né, e compartilhamos. E na tua visão, Yuri, como é que você sente que fica o Brasil pós-pandemia ou durante a fase aí? Como é que você está sentindo as pessoas que estão devotas, que são ligadas aí na Realization, no grupo que você pertence aqui em São Paulo? O pessoal está mais otimista, ou já desanimou, ou já cansou de casa? Como é? Eu acho que é uma questão um pouco complexa, né? O que a gente sentiu na nossa página, né? E aí, assim, como a nossa página não é enorme, mas ela já tem um número razoável de seguidores, a gente recebe muita mensagem. A minha sogra assistindo, oi, Sandra. A gente recebe muita mensagem e o que a gente sentiu no começo da pandemia, né, a gente sempre procura ter feedback das pessoas de como que está sendo esse momento, o que vocês estão querendo falar. A gente trabalha muito o tema das nossas lives em cima do que as pessoas estão perguntando. E o que mais aparecia era a questão de ansiedade, né? Por quê? Né? Isso foi é algo meio empírico, não é nenhum dado científico, mas foi o que a gente chegou à conclusão disso a partir da conversa com essas pessoas. Porque a gente chegou num momento trancafiados dentro de casa, sem, né, todas as coisas que a gente tinha antes, ou pelo menos com muita coisa reduzida, que você inevitavelmente vai ter que parar para olhar um pouco mais para si, né? Você não está tanto o dia todo na correria do dia fazendo coisas do torto direito. Claro, em casa você também tem muitas distrações, mas é inevitável o encontro consigo mesmo e encontro com parceiros, com família, com outras pessoas que também trazem à tona aí as nossas sombras, né? Então, a ansiedade, o nervosismo era uma coisa que estava muito presente nesse primeiro momento de pandemia. Acho que até pouco tempo, talvez até tenha gente que ainda esteja com essas questões. E aí a gente trouxe bastante coisa do Yogananda em relação a isso também. Mas agora que a gente está vendo que está começando a atenuar um pouco, a gente não está com o horizonte de terminar isso assim tão próximo, mas já está mais próximo do que estava antes. A gente vê, né, pelo menos aqui em São Paulo, hoje saiu uma notícia de que a gente está com o menor número de mortes desde maio. Sim, estão mais otimistas e começando pouco a pouco a fazer o que pode ser feito aí, né, de retomada. Claro, sempre tomando todos os cuidados possíveis, mas estamos otimistas, sim. Eu acho que foi bem interessante nesse aspecto da pandemia para uma retomada da vida mesmo, né? Peraí, para onde minha vida estava indo, dar uma pausa, para onde que eu vou agora, deixa eu entender um pouco melhor o que está acontecendo. Então,
Eu acho basicamente isso, assim. O Yogananda, ele tinha muitos excertos, muitos trechos, que inclusive eu trouxe em lives falando sobre calamidades, né? Ele fala muito sobre isso, por que acontece isso do karma coletivo, e uma das coisas que ele fala muito está no Segunda Vinda de Cristo, que é um livro dele que eu gosto muito, um livro grande, grosso, que a principal questão para calamidades naturais e catástrofes mundiais acontecer é a nossa desconexão com a natureza, né? É o homem entrando num padrão e num modelo de vida completamente competitivo, nada cooperativo, apenas de consumo, de uma destruição exacerbada dos meios produtivos para poder produzir, para poder fazer o que ele quer fazer, sem ter um contato maior com a natureza, que é algo que a gente acaba desenvolvendo quando a gente trabalha, por exemplo, a filosofia da yoga, né? Quando você tem ali os yamas e niyamas, que são os 2 primeiros passos da yoga, tem várias condutas éticas e morais que vão nos ajudar a trazer mais essa conexão, e claro, a meditação também vai ajudar muito. Então, de certa forma, quando acontece um evento como esse, o Yogananda nos fala que é para a gente justamente... olha aí, está acontecendo alguma coisa, você precisa olhar para a forma como você está agindo, você precisa olhar para a forma como você está interagindo com a natureza, com o mundo à sua volta, né? E aí, obviamente, a gente chegou numa situação que acaba sendo inevitável que isso aconteça. A gente não tem como continuar da mesma forma que antes, senão isso vai acontecer de novo. Pois é, eu concordo plenamente com você, eu adoro. E eu lembro também que eu li numa das passagens dos livros que os terremotos acontecem por projeção do inconsciente coletivo das pessoas que estão na negatividade. E muitas vezes eu falo isso, eu falava lá na Pax, na Brasileira, falo aqui, também estou rezando tudo às 15 horas, e é bem essa a realidade que a gente está vivendo, né, Igor? As pessoas precisam mudar a forma de pensar, de sentir, de agir, né? Eu gostaria que você convidasse os nossos amigos que estão com a gente agora e quem vai assistir depois para participar das suas lives, às quintas-feiras, às 20 horas, é isso mesmo? Eu mudei o horário agora, então é quintas-feiras às 18h30. Eu adiantei um pouquinho, porque aí eu acabo a live e vou dar banho, janta e ninar minhas filhas. Tá? Eu me mudei, estou em outro lugar, enfim, agora fica mais fácil dessa forma. Então, todas as quintas-feiras, às 20h30, às 18h30, a gente está fazendo live na nossa página, e sempre trazendo temas que as pessoas vão perguntando no direct. Já tem bastante coisa no IGTV que vocês podem assistir também. A gente sempre deixa o título lá da live para vocês saberem qual que é, do que a gente está falando. Tem muita coisa interessante, o pessoal tem gostado, assim, temos tido um público cativo. Tem gente aqui que eu já vi, o Léo, por exemplo, que participa das lives lá, está aqui também. É isso, se vocês quiserem participar, estão muito convidados, e se vocês quiserem trazer questões e ideias aí de temas para a gente abordar na live, também, por favor, nos tragam. Pois é. O que eu mais adoro no Yogananda é que ele realmente unir todas as filosofias, né? Todas as pessoas, de todas as crenças, de todos os caminhos. Perfeito. Sim. Acabam se identificando porque ele tem uma energia de pureza, né? De verdade. Ele tem, a gente percebe no olhar, né? A gente percebe nas palavras, e vem realmente com muita sabedoria. E foi uma missão preparada, com certeza, e uma energia duradoura, uma irradiação assim eterna. Realmente. Eu agradeço a vocês todos aqui no Brasil de estar difundindo e todos os livros e ensinamentos, tentando que as pessoas possam acessar essas informações, porque mudou a minha vida. E realmente eu me encontrei de uma forma muito mais fortalecida na espiritualidade, enquanto Deus, como eu te falei antes. Isso foi quando eu comecei a frequentar. Eu morei um ano em Los Angeles, Lake Shrine, todo domingo da manhã. Que ótimo, que privilégio. Foi um turning point, entendeu? Foi um momento de mudança assim, total. Tanto que cada vez que eu piso sozinha para falar em evento ou com os grupos da Pax, que a gente sempre estava indo em agosto, primeira parada, depois de chegar o dia seguinte, é lá em Lake Shrine, para agradecer. Que legal. Graças, para fazer a né? Para estar nessa sintonia. Como é que você... Sim. Deixa eu falar sobre isso, acho que é bem interessante. Tem gente perguntando aí onde é a live, é no @Yogananda Brasil, tá, gente?
Então, sobre isso que você disse, né, inclusive lá em Lake Shrine, para quem não conhece, Lake Shrine é o Santuário do Lago, é um ashram da Self-Realization Fellowship, que tem uma história maravilhosa por trás, eu já falei bastante sobre ele nas lives, e tem alguns pontos assim de curiosidade. Um deles é que lá parte das cinzas do Gandhi, né, estão no Lake Shrine. O Gandhi, inclusive, foi iniciado em Kriya Yoga pelo Yogananda. Gandhi e alguns de seus satyagrahis, de seus seguidores. E também no Lake Shrine nós temos o templo de todas as religiões, né? O Yogananda, ele construiu uma igreja, ao lado dessa igreja você tem pedras com os símbolos das principais religiões, não dá para ter de todas, obviamente, mas esse símbolo das principais religiões é justamente para falar, né, que a Self-Realization Fellowship, o Yogananda e os mestres dessa linhagem, eles sabem que todas as religiões trazem a mesma verdade por trás, né? Inclusive, Babaji iniciou Lahiri Mahashaya. Lahiri Mahashaya foi o primeiro a trazer a Kriya Yoga para o mundo agora, né, depois do século XIX. E eu estou falando sobre isso porque eu fiz uma live ontem sobre Lahiri Mahashaya. Amanhã é o Mahasamadhi dele, né, a última saída consciente do corpo de um mestre realizado. E o Lahiri Mahashaya, ele era conhecido muito por duas questões. Uma delas era que eu acho que é bem interessante ressaltar, e acho que é legal trazer isso para o público. Lahiri Mahashaya, quando ele se ilumina, ele está com Babaji, ele lembra de todas as suas vidas anteriores, e é um evento maravilhoso que vocês podem ver lá na autobiografia de um yogi, que Babaji materializa o Palácio de Ouro nos Himalaias e tal. E no final, depois de 8 dias que ele passa lá meditando, ele chega para Babaji e fala: mestre, deixa eu ficar aqui com você, né? Porque Babaji é um mestre que ele está encarnado, ele vai ficar encarnado aí a era toda para acompanhar a evolução espiritual da humanidade. E o Babaji fala: não, porque você tem uma missão muito importante, a missão de trazer Kriya Yoga para o mundo, mas não só isso. Além disso, eu esperei, 33 anos até te iniciar de novo, até te conceder a iluminação, porque ele já estava no final do processo de evolução, porque você construiu família, você tem um trabalho, você tem responsabilidades, você tem filhos, então você vai ser o grande símbolo para o mundo todo que é possível sim ter uma vida espiritual aplicada, com disciplina, né, que para a gente é a meditação diária, 2 vezes por dia e tudo mais, e ser um pai de família, e ser uma pessoa que trabalha, então dá para conciliar a vida espiritual com a vida material. Então esse é um simbolismo bem interessante do Lahiri Mahashaya. E uma outra questão, ele era muito conhecido porque ele iniciava em Kriya Yoga pessoas de todos os credos. Então, um dos seus discípulos mais avançados, o Abdul, ele era muçulmano, ele iniciava cristãos, muçulmanos, ateus, hinduístas, enfim. Então, acho que isso é algo muito legal da gente trazer, né, que é uma das coisas muito fortes do Yogananda, essa intenção da união das religiões mesmo, né, genuína. E aí você tem um seguidor do Yogananda que fala muito sobre isso, o Anandamoy. Ele foi um discípulo direto, o brother Anandamoy, do Yogananda, e ele conta uma historinha. Ele fala assim: se a gente colocar todos os santos de todas as religiões numa mesma sala, a gente vai ter a paz e a harmonia perfeitas. Mas se você coloca os seguidores desses santos nessa mesma sala, você vai ter guerra e destruição. Porque a diferença entre os santos e os seguidores é que os santos tiveram a experiência da religião e os seguidores têm a crença. Então, o método que a gente trabalha de meditação, o Yogananda enfatiza muito, que é um método científico, e por isso que qualquer pessoa pode fazer, porque independe da sua crença em Deus, da sua crença na energia maior, a prática. E quando você vai praticando, você vai vendo o processo de evolução acontecer. E aí a gente vai saindo da crença e vai chegando mais na experiência e vai também possibilitando mais essa comunhão aí de religiões. Por isso que a gente sempre faz, né? A gente ia muito, a minha mãe já foi tantas vezes, eu fui também lá na Pax, a gente sempre faz coisas, a gente fazia o tributo aos mestres, cantando músicas budistas com amigos do budismo também, enfim, existe essa possibilidade, né? Isso eu acho que foi uma das grandes bandeiras do Yogananda mesmo. Claro, com certeza. E na realidade é o que está unindo o mundo, né? Porque as pessoas precisam de fé, precisam realmente de solidariedade, de amizade, de palavras, práticas devocionais, porque é o que sustenta nosso dia a dia, né? Porque a rotina mudou,
E aí que realmente, nesse confronto com o nosso lado sombra e com as energias e perspectivas positivas, nós temos que nos renovar, né? Temos que ter esse nosso novo impulso, essa nova energia, essa nova sintonia que está chegando aí, né? Eu fico muito feliz que você hoje aceitou conversar com a gente mesmo, porque o Yogananda realmente foi um divisor de águas na minha vida espiritual. E sempre que eu posso, eu compartilho absolutamente tudo, aquilo que vocês publicam, porque eu acredito que, como mudou a minha vida, eu desejo que mude a vida de todo mundo que eu gosto, que eu amo, que faz parte da família Pacto do contexto do Brasil nesse momento. São palavras que qualquer pessoa pode meditar e, de repente, você entende que aquilo que você achava que era de uma outra forma já não é mais. E, naquele momento, a gente tem o nosso despertar de consciência, né? Porque isso ele faz com a gente, o Yogananda. Ele faz com que cada um desperte todo dia para alguma energia diferente. Né? Pelo menos é Perfeito. Comigo, né? Uma energia muito forte. Você vê que eu amo esse grande ser, realmente. Eu tive a oportunidade de estar no ashram lá de Salvador, uma época, há uns anos atrás, com uma senhora que é super devota também, foi várias vezes lá para a energia da reunião deles em agosto, nos Estados Unidos. E aqui em São Paulo, eu estive acho que uma vez no ashram, e ultimamente eu não, nem mesmo lá em Los Angeles, esse ano a gente não pisou em lugar nenhum nesse sentido. Mas a gente está rezando todo dia, né? Que é o que é mais... Para quem está começando agora, fora a indicação dos livros, o que vocês sugerem para a pessoa se autoaperfeiçoar? Porque o caminho que eu garanto aqui, né, é da autorrealização. E cada um tem que ser autossuficiente nessa conexão com Deus. Perfeito, perfeito. Não ficar jogando a culpa no outro, esperando o dirigente governamental, o pai, a mãe, a família, alguém vir resolver. Então... Exato. Legal. Bom, eu sempre vou enfatizar os livros porque lá tem a resposta para tudo isso. Aqui a gente sempre vai dar algo um pouco mais limitado. Mas isso que você trouxe é bem interessante, né? A gente tem muito ensinamento de Yogananda, a gente tem muita coisa escrita e a gente vê muita gente perguntando toda hora, mas como que eu resolvo isso, como que eu resolvo aquilo, como que eu resolvo aquilo outro. E os discípulos diretos do Yogananda, uma coisa que eles falavam muito é que, assim, a maior parte das pessoas que chegava para o Yogananda com um problema, mestre, eu estou com tal coisa, o que eu faço? 99%, 95% das pessoas, o Yogananda olhava para a pessoa e falava, sit, 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 meditate, meditate, meditate. Que é basicamente você conseguir conquistar a autonomia, né? Senta e medita, é você conseguir conquistar a autonomia para esse processo, né? E aí isso linka com o começo do Bhagavad Gita. Para quem não conhece, o Bhagavad Gita ele é um capítulo do Mahabharata, que é um dos livros aí mais importantes da tradição hindu. E esse livro ele conta a batalha entre duas famílias, né? Ele está contando ali a batalha entre os Pandavas e os Kauravas. Os Pandavas são os bonzinhos, os Kauravas são os malvados. E Yogananda ele traz a primeira estrofe desse livro, o rei perguntando para Sanjaya o que está acontecendo no campo de batalha. Né? Ele fala o que os meus filhos estão fazendo no campo de batalha. E Yogananda ele traz uma explicação que é muito bonita, que se conecta com isso que você está falando, que esse rei ele é cego, né? E ele está perguntando o que está acontecendo no reino de batalha. Yogananda fala que esse reino de batalha de Kurukshetra, entre os Pandavas e os Kauravas, na verdade, além disso realmente ter acontecido, ele simboliza a batalha interna que nós travamos todos os dias das nossas tendências negativas e das nossas tendências positivas, né? Então, quando se abre esse livro do Bhagavad Gita, eu acho que esse é um dos ensinamentos mais importantes, não, mas um dos que Yogananda trazia com muita força. Quando se abre o livro com essa pergunta, Yogananda fala que, na verdade, o que isso quer dizer? Quer dizer que no nosso caminho espiritual, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a autoanálise. Né? Ele enfatiza muito a importância da meditação, mas ele falava muito também que todos os dias, antes da nossa meditação, ou depois também, a gente precisa parar, olhar para o nosso dia e falar, bom, e aí? Quem ganhou a batalha interna minha hoje entre o amor e o ódio, entre a paciência e a falta de paciência, entre a tolerância e a raiva, enfim, né? Essa autoanálise ela é extremamente importante para a gente poder trilhar essa evolução espiritual. De nada adianta a gente ficar ali só meditando, lendo o livro, e não buscar a nossa evolução pessoal. Isso que você fala é uma coisa que o Yogananda falava muito.
não adianta a gente querer colocar a culpa em presidente, governador, prefeito, mãe, pai, marido, filho, sem entender que, na verdade, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa evolução só depende de nós mesmos, né? Às vezes a gente tem que mudar alguma circunstância, o Gananda falava muito sobre isso também, como o ambiente influencia a gente, mas a gente tem tudo que a gente precisa dentro de nós, né? E aí o que a gente tem que fazer é uma autoanálise sincera, diariamente, para entender, tá, tô pecando aqui, eu posso melhorar aqui? Não, aqui hoje eu fui bem, aqui eu fui muito mal, vou trabalhar isso daqui. E, claro, fazer planos de ação para ir resolvendo pouco a pouco essas características negativas que a gente quer tirar, os maus hábitos que a gente quer desconstruir e tudo mais. E tem mais publicações para esse ano? Temos, a gente ainda não sabe, então a gente tinha certeza que seria lançado esse ano Diário Espiritual, mas aí por conta da pandemia, o publisher, né, que inclusive eu vi entrando aqui na live, nem sei se está por aí, o Instagram do Supreme Swan, que é o Phil Gray, que ele é o responsável pelas publicações da Selfie do mundo todo. A gente ia lançar o Diário Espiritual esse ano, mas aí como o departamento de publicações da Selfie fechou, eles tiveram um lockdown bem severo na Califórnia, provavelmente não vai ficar mais esse ano, vai ficar para o ano que vem. Então temos o Diário Espiritual como o próximo da lista, e o que nós temos também, que está para finalizar, a gente está aqui orando, rezando e pressionando o máximo que a gente pode, são as lições de Yogananda em português, né? Isso é algo que é reivindicado lá desde 1960, e agora houve uma reformatação das lições. Agora nós temos até aplicativo, temos várias coisas aí que auxiliam nesse estudo. Então são 18 lições, por enquanto a gente só tem em inglês. Até o final do ano vai ser lançado em italiano, e aí ano que vem, aparentemente, a gente vai ter essas lições em português e espanhol. Então, isso, na verdade, é o que a gente está mais ansioso para receber, porque não tem muita facilidade para a maior parte dos brasileiros a leitura em inglês, então vai ser muito bom. Essas lições, elas contêm ensinamentos de Yogananda que são considerados os mais importantes para a nossa vida, para a nossa trilha espiritual. Tem as técnicas, como eu disse, que são os exercícios de energização, que são técnicas que o Yogananda nos ensina para a gente recarregar nosso corpo de energia vital e preparar o corpo para a meditação. Tem uma técnica de concentração e tem a técnica de OM também, que é uma técnica de meditação mesmo. Então é isso, assim. Temos vários outros livros que a gente está pleiteando aí. Tem o Mégida, que é um livro que eu gosto muito, que conta a história de Yogananda, mas o irmão dele contando essa história, né, o Sananda, que é maravilhoso, porque a gente percebe que na autobiografia de Yogi ele deixa um pouco de fora histórias miraculosas próprias, para não ficar muito egóico. Mas aí o irmão dele não tem por que fazer isso, ele coloca lá um monte de história inédita, assim, é muito legal. E tem vários, tem os de poemas, né? O Sussurros da Eternidade é um que está sendo traduzido, que é um maravilhoso, né? Que a gente tem em espanhol e em inglês, ainda não tem em português, mas ainda não está pronto também. Mas quem quiser acompanhar, né, essas novas publicações também, ficando atento lá no nosso Instagram, a gente sempre coloca tudo por lá também. Yogananda Brasil aí, família Pax, todo mundo assistindo, se inscrevendo, assistam as lives quintas-feiras, 18h30, com o Igor, para que a gente possa ir aprendendo, né, a caminhar nos preceitos desse grande ser, essa conexão com o sagrado, com o divino, e fez com que a gente pudesse conhecer a filosofia hinduísta, né, Igor? Porque se não fosse assim, talvez, não sei, outra pessoa, talvez, ou outro ser fosse... Eu acho que ele assumiu de forma tão íntegra, porque ele cresceu tanto, ele chegou de uma forma simples, humilde, e de repente já arrebatou todos os corações, de todas as pessoas que ele estava na frente, na realidade, né? Teve presidente dos Estados Unidos na época, pessoas influentes de alto nível econômico, que foi quem realmente abriram as portas para que ele pudesse ter uma mensagem, né, para mais pessoas. O que está tudo maravilhoso, porque quando as energias estão certas no universo, é assim mesmo, tudo acontece sem muito esforço, não é verdade? Sim, com certeza.
é isso, né? A gente acaba entrando numa questão meio hipotética, se não fosse ele, talvez teria sido outro, mas enfim, acho que tem uma questão aí de outras vidas, né? Dele ir se preparando para isso, e meditando, e chegando num estado de evolução que ele pudesse dar conta dessa missão, que não foi fácil, né? Ele mesmo narra como passou por muita dificuldade, mas eu gosto muito porque ele traz de uma forma muito sistematizada a filosofia da yoga, né? Então, claro, hinduísmo a gente pode falar de muitas vertentes, mas a forma como ele traz para a gente é muito fácil de ser aplicada, né, na nossa vida. E mesmo sendo um mestre realizado, ele buscava muito dar o exemplo, né? Eu lembrei de uma história dele que é interessante. O Yogananda, ele teve um discípulo chamado Rajarsi Janakananda. Ele foi o segundo presidente da Self-Realization Fellowship, e ele era um homem de negócio, um milionário, assim, que milionário na época, em 1920, era tipo o bilionário de hoje, né, com postos de petróleo, redes de hotel, sei lá o quê, que doou muito dinheiro para a obra. E num certo dia eles estavam no carro junto com uma monja, que eu não lembro exatamente qual me perdoa, porque é muito nome, mas eles estavam junto com uma monja e com o secretário dele, né, que acompanhou ele em várias viagens e tal. E aí, o Yogananda, junto com o Rajarsi, eles estavam discutindo sobre uma questão financeira muito difícil que eles estavam passando. Eles estavam com um problema muito sério, assim, eles estavam até meio exaltados discutindo essa questão. E aí, o secretário dele, ele fala assim: mas mestre, você não é um ser iluminado? Você não é um ser autorrealizado? Você não pode simplesmente materializar o dinheiro que a gente precisa só para a gente passar por esse problema e depois a gente volta ao normal, né? E nisso, Yogananda vira para ele e fala: você consegue materializar esse dinheiro? Aí ele fala: não, eu não consigo, mas você, um mestre iluminado, você consegue fazer o que você bem entender. E aí o Yogananda responde justamente isso. Então, mas que exemplo eu vou estar dando para você se eu simplesmente materializo isso daqui e resolvo o meu problema? Um mestre encarnado, ele encarna justamente para passar pelas provações do mundo material e mostrar que é possível passar por elas, mesmo com todas as dificuldades e com as situações mais adversas possíveis, né? Então eu acho que isso é uma coisa bem interessante assim também, que está em conexão com isso. Maravilhoso, né? Muito. Esse é um grande ser. Eu não tenho nem assim palavras para descrever o quanto o Yogananda é importante na formação espiritual. E quando vocês lançaram o filme Awake, eu tenho em inglês, tenho em português, e uma pessoa que assistiu ainda falou para mim: nossa, mas você é devota desse ser? Ele sofreu tanto para chegar. Eu falei: não acredito que ele tenha sofrido tanto. Ele ficou, claro, como todos nós passamos. Mas o filme mostra bem a realidade, que é o que você falou agora. Ele estava em um corpo biológico, ele precisava bem as suas provas, as suas experiências, para que pudesse transformar as pedras, né, do caminho em luz e deixar um legado realmente, que é possível para todo mundo alcançar aquilo que você tem como objetivo de vida e de alma, né? Exatamente, com certeza. Awake, não. Oi, desculpa? Teve algum tipo de comentário nesse sentido do filme Awake? De pessoas dizendo o lado negativo? Porque eu falei: puxa, tanta coisa boa para poder ver. Falam justamente da energia do outro lado. Não, assim, para a gente não chegou tanto questões assim. Sempre vai ter uma outra pessoa que vai tentar trazer alguma questão negativa, e isso acontece com todos os mestres, né? É natural. Mas eu acho que essa é a parte mais bonita da história, e você vê isso na história de tantos santos, né? De tantos mestres. Mesmo o Ramakrishna tem várias questões ali da história dele, de várias dificuldades, na própria Self, e você vê, né, na autobiografia de um yogi mesmo, os encontros dele com os santos, tem tantas situações, né? Às vezes até as experiências espirituais são grandes dificuldades. O Yogananda tem um encontro com a Teresa Newman, que é uma santa católica, que toda sexta-feira ela passava por um processo que ela entrava na paixão de Cristo e sofria o que Cristo sofreu durante a paixão de Cristo, e tinha as chagas e chorava sangue e ficava com as chagas no corpo todo.
E para uma pessoa que está vindo de fora, isso pode ser, pelo amor de Deus, eu não quero passar isso nunca na minha vida. E para ela era a experiência mais beatífica possível. Mas o Yogananda fala que é justamente isso. A gente está encarnado com um propósito, né? E se estamos ainda na encarnação na Terra, que não é dos planetas mais densos, mas ainda é consideravelmente denso, contando com as outras esferas aí possíveis, a gente está aqui para passar por essas provações e eles vêm aqui para dar o exemplo, né? Que exemplo melhor a gente pode ter que Jesus, né? E tudo que ele passou, o sofrimento que ele passou ali no final da sua encarnação, e Yogananda falava muito disso também. Esse filme ele não está mais no Netflix, tá? Alguém me falou outro dia que viu ele na Globoplay, eu não tenho certeza. Existe o DVD ainda, para quem ainda tem DVD, a gente ainda vende o DVD lá no nosso site, tá? Que vocês conseguem encontrar entrando no link da nossa bio. Ótimo. Então, vamos aí acessar o link da bio, Yogananda Bio, adquirir grande e maravilhoso filme, Away, né, que é a vida de Paramahansa Yogananda, esse grande ser de luz, a vida de todos nós, e vai tocar eternamente, né, independente que dimensão estejamos, é a energia da verdade pura, né? A verdade é do exemplo, é a irradiação tão forte, né? E quando uma palavra é verdadeira, tem justamente essa propagação que ele sempre teve desde o início, né? E há 2 semanas atrás, 3, o templo lá celebrou 70 anos. E eu estava lendo justamente toda a história, eu não tinha noção que já era 70 anos que estava lá. E, enfim, mas o que mais importa é que esse legado fica, né, para as gerações futuras. Como é que você sente? Agora, com o advento da internet, mesmo pós-pandemia, todo mundo pode ter acesso a essa energia, a toda a grande obra de... Sim. Então, eu acho que isso é um ponto bem interessante, né, que é o porquê da Self-Realization Fellowship. Por que Yogananda criou essa instituição? Né? Ele criou a Self-Realization Fellowship justamente com essa intenção da propagação dos seus ensinamentos, e ele era muito severo no treinamento. Ele é um mestre muito amoroso, obviamente, mas ele também tinha ali, né, essa severidade necessária para conseguir passar exatamente o que ele queria que fosse passado adiante. Então, quando a gente fala dos livros da Self-Realization Fellowship do Yogananda, o Yogananda ele, por muitos anos treinou a Taramata, né, que foi a responsável por conseguir a publicação da autobiografia de um yogi, porque à época, por mais que ele tivesse abertura nos Estados Unidos, ainda era visto como um livro muito para frente, então foi difícil de encontrar uma editora que quisesse publicar. E aí depois da Taramata, enquanto ele ainda treinava a Taramata, ele chega para Mrinalini Mata, que foi a 4ª presidente da Self-Realization Fellowship, e fala, olha, a Taramata não vai viver tempo suficiente para completar o que eu quero das minhas obras. Então eu quero que você também aprenda essa função para poder saber, porque é muita coisa. Então essa edição continua pós-morte por muito tempo, né? A gente está aí com... O Bhagavad Gita, ele conseguiu terminar de ser compilado agora. Então eu vejo que o legado dele está muito bem protegido, muito bem preparado aí para ser levado adiante por conta dessa grande iniciativa e desse grande investimento de tempo e energia dele nesse treinamento dos monges, porque aí você sempre tem pessoas que sabem quais são as instruções para passar para os outros monges que vão entrando. Então essa ordem monástica é muito importante, mas ao mesmo tempo, também por conta da pandemia, mas por conta do momento que a gente está vivendo, se criou uma comunidade que se chama Yogananda Seva, né? Que Seva é o servir em sânscrito, e o Yogananda Seva, são as pessoas que fazem parte, que não são monges, que são os lay members, ou os membros leigos, mas que também querem servir, querem ajudar esse legado aí adiante. Eu faço parte desse grupo, e aí cada pessoa acaba entrando numa área. Então eu estou dentro desse grupo ajudando na parte de redes sociais da Self-Realization e do Yogananda Seva. Tem gente que entra para ajudar na tradução, e nisso, naquilo. Então a acessibilidade vai ficar cada vez mais fácil, né? E até as lições agora a gente tem app, a convocação online, né? Então vejo que está garantido aí que isso vai ser passado adiante com maestria e da forma que ele gostaria que fosse feito. Agora, um ponto que até falaram aí em cima, eu não vou falar especificamente sobre isso, mas da Kriya Yoga, né?
A Kriya Yoga é uma técnica de meditação que é um pranayama muito profundo, né? Isso está inclusive no Bhagavad Gita. Então, o Yogananda deixou para a gente a instrução de que se praticasse as técnicas de meditação por pelo menos 6 meses, para você entender se você está preparado para a Kriya e para você entender se você tem a disciplina necessária também. Porque a partir do momento que você se inicia, você está assumindo um compromisso com uma linhagem de gurus que vai te acompanhar por todas as suas encarnações. Então, você tem que ver se é isso mesmo que você quer também. E ela é uma técnica muito poderosa, muito profunda, que obviamente vai alterar a nossa consciência, né? A ideia é a expansão da consciência. Então, existem algumas restrições no sentido de coisas, ações, atividades, substâncias que não devem ser misturadas com a Kriya Yoga, porque a self-realization não vai ser responsável de falar, não, pode fazer aí o que você quiser e vem fazer a Kriya Yoga também, e podem ter efeitos adversos por conta dessa alteração tão profunda, né? Então, acho que só isso que eu queria pontuar para responder ali uma pergunta que passou. Claro, muito bom, eu fico muito feliz. Então, família Yogananda Brasil, toda quinta-feira, 8h30, tem live com o Igor Branco, para que você possa acompanhar e receber aí informações, novidades, todas essas erradicações. O ano passado, que foi a última vez que eu tive na Self-Realization, nós tivemos lá no dia que estavam celebrando o Lord Krishna. E participamos de um kirtan maravilhoso. Era um sábado à noite. Foi lindo, durante 2 horas. Foi realmente inesquecível. E eu me senti muito abençoada, porque foi super sem querer. E eu nem tinha percebido até o dia mesmo, na parte da manhã, quando o plano espiritual falou na Yogananda. Quando eu liguei para saber até que hora estava aberto, eles falaram, é dia de Krishna, vai ter kirtan. Eu falei, não pudemos andar em volta do lago, mas fomos para a energia, o que foi assim, fantástico realmente, né? E vocês estão fazendo essas celebrações aqui online? Não, vocês estão só informando. A gente, num primeiro momento, estava sendo feito, sim, pelos grupos aqui, os templos, os grupos de meditação aqui do Brasil, mas agora houve uma orientação para isso tudo ser centralizado pela Self-Realization Fellowship. Então, a gente tem até monjas brasileiras que estão conduzindo meditações, kirtans online, enfim. Então, tudo isso está acontecendo, a gente está divulgando sempre na nossa página, principalmente no YouTube da Self-Realization Fellowship. E para entrar para o Yogananda Seva, que estão perguntando, precisa ser devoto, precisa ser, não sei se precisa ser Kriyaban, talvez sim, mas pelo menos estudante. E ainda não abriu as inscrições, vai abrir em breve para todo mundo, né? Eles me chamaram por conta do relacionamento que a gente tem. Em breve eles vão lançar o portal de voluntários, de membros, para quem quiser participar. Já era para ter sido lançado, eu não sei em que pé tá, eu vou me informar. E avisar aí que é o que tem na Globoplay. Legal. Se quiser assistir o filme, assistam. A história de Paramahansa Yogananda. Muito legal, muito forte, né? E verdadeira, e um exemplo para todos nós, né? Um grande exemplo. Muito bom. O que mais você quer falar? A gente tem uns 6 minutos ainda. O tempo é todo. Bom, queria primeiramente agradecer a oportunidade, o convite. Somos muito alinhados com a energia aí que vocês trazem, gostamos muito, né? A gente já foi várias vezes lá, enfim. Obrigado. Bom, eu acho que eu queria trazer um adendo que é sobre um outro projeto, mas que também está completamente ligado ao Yogananda, que pouca gente sabe, mas que assim, Yogananda, antes de fundar a Self-Realization Fellowship, antes de fundar a Yogoda Satsanga Society, ele fundou uma escola em Ranchi. Isso foi, né, quando ele foi para os Estados Unidos em 1920, essa escola ele fundou em 1917. E ela é um marco muito importante porque quando ele funda essa escola, ele cria um currículo chamado How to Live. O How to Live ele é um currículo que ele sistematiza toda a yoga em 4 pilares, de uma forma que isso seja facilmente aplicável pedagogicamente falando, né? Então ele pega ali, os 4 pilares são a ciência do corpo, engenharia mental, artes sociais e ciência espiritual aplicada. E aí dentro de cada pilar vai ter várias abordagens, várias coisas dentro disso. E essa escola ela foi um grande sucesso, inclusive esse livro que eu comentei, que é A Ciência Sagrada, que é a primeira palestra que o Yogananda deu aqui no Ocidente, ele é dedicado para o Marajá que doou dinheiro para essa escola ser fundada. Ela é muito importante na trajetória do Yogananda e ela traz muita coisa também que ajudou a consolidar a Self-Realization Fellowship.
Nós, do Yogananda Brasil, a gente apoia um projeto que é uma escola aqui em São Paulo, que é a primeira escola no Brasil a usar esse currículo como proposição pedagógica, né? Então, a escola se chama Arte de Ser, e é muito legal. Por enquanto, ela é só para o ensino infantil, mas o que acontece ali? Ela é a primeira escola que realmente usa a filosofia da yoga, não é a escola que dá aula de yoga postural, que usa a filosofia de yoga para balizar qualquer tipo de ação, empreendimento e qualquer tipo de orientação pedagógica que vai ser repassada para os alunos. Minhas filhas estudam lá, enfim, é maravilhoso. Então, enfim, estamos passando por esse momento de pandemia aí. Eu queria também deixar o convite para quem quiser entrar na página Arte de Ser, @Arte de Ser no Instagram, que eles estão com um bazar, com várias coisas super legais, e todo o dinheiro que for trazido desse bazar vai ser revertido para ajudar a escola a conseguir passar por esse momento mais duro aí, que as escolas obviamente estão passando por estarem fechadas. E o How to Live, né, essa escola que ele cria em Ranch, ela era uma escola tanto para crianças quanto para adultos. Então, no contraturno, os pais iam estudar, os adultos iam estudar, porque ela usa métodos educacionais bem modernos e aliado aí a toda essa filosofia da yoga. Eu acho que, assim, não sei se eu teria muita coisa para acrescentar, né, mas basicamente trazer que, para mim, Yogananda também é uma grande inspiração, né? É meu mestre, é a linha que eu sigo, e ele tem tanto ensinamento, tanta coisa diferente, que fica difícil consolidar em uma coisa só. Mas Yogananda, basicamente, acho que uma coisa legal de trazer nessa linhagem de mestres, nós temos né, o primeiro a trazer a Kriya Yoga para a gente foi Lahiri Mahashaya, que trouxe para as pessoas que ele era considerado Yoga Avatar, a encarnação da Yoga, né? Depois Swami Sri Yukteswar, que ele era um Jnana Avatar, a encarnação da sabedoria. E Yogananda, ele é um Prema Avatar, né? A encarnação do amor. E quando Yogananda avisou seus discípulos que ele ia fazer a passagem, que o seu tempo na Terra estava chegando ao fim, a Dayamata, que foi uma das presidentes da Self-Realization Fellowship, foi por 55 anos, ela fala, mas mestre, o que a gente vai fazer assim, aqui sem você, pelo amor de Deus? E ele fala, quando eu me for, só o amor poderá me substituir. Né? Então, eu acho que essa mensagem do amor e vem bem em consonância com tudo isso que a gente falou, da união de todas as religiões, da gente poder cada vez mais fazer essas integrações, que é algo que ele prezava tanto, é muito bonito, é muito importante, é muito vital a gente poder cada vez mais caminhar juntos e não separados. Acho que só assim a gente consegue essa evolução que a gente está querendo. Né? Acho que é basicamente isso. O convite aí para todo mundo assistir as nossas lives e perguntar qualquer coisa no direct também, ficar de dúvida, quiser saber de livros, estamos à disposição. Obrigado aí pelo convite novamente e pela presença de todos até agora. Muito obrigada a você, Igor. Eu fiquei muito feliz, viu? E estou realmente tocada. Eu não paro de me arrepiar. Eu adoro Yogananda, adoro. E eu fico muito feliz que vocês tenham abraçado essa missão de traduzir, editar, vender os livros e passar para as pessoas, porque Yogananda faz com que a espiritualidade fique mais acessível para todos, né? De A a Z. Né? E é isso que nós precisamos hoje, principalmente, que só a fé fortalece e nos une realmente. Então, família Pax, tem lá Yogananda Brasil, de quinta-feira às 6h30 da tarde, 18h30 tem lá. Também entre @Arte de Ser, escola, como ver, How to Live, para ajudar. Gratidão, namastê. Gratidão, família Pax, segunda-feira às 5 da tarde.